Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de coordenação e subordinação na língua portuguesa. Então, esses vídeos fazem parte do material de estudo dos meus alunos que estão nos anos finais do ensino fundamental. Então, para o pessoal que está aí no oitavo e no nono ano, ok? Então, a gente vai falar hoje sobre o processo de coordenação e de subordinação. A coordenação e a subordinação é uma matéria bastante extensa em língua portuguesa e eu vou tentar fazer vídeos curtos e que vão acrescentando informações à medida que vocês vão assistindo, tá? Para não colocar tudo em um vídeo só. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre em que área do estudo da língua portuguesa essa matéria se localiza. Então, quando a gente está falando de coordenação e subordinação, a gente está dentro da sintaxe, ok? Então, sintaxe é aquilo que na prova de língua portuguesa a gente vê assim, ó, faça análise sintática, analise sintaticamente. Isso é a sintaxe da língua. A sintaxe, ela se preocupa com o estudo das relações que uma palavra, que eu vou chamar aqui de termo, que um termo estabelece com o outro dentro de uma oração ou que uma oração estabelece dentro com a outra dentro de uma frase. Vamos pensar um pouquinho na nossa família, para a gente fazer uma metáfora, tá? Vamos supor que você me convidasse para o churrasco da sua família e eu chegasse lá e eu não conheço ninguém, só você. É, Você, ao me introduzir para as pessoas que estão lá, você não falaria assim para mim, ó, esse aqui é legal, esse aqui é chato, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto, esse aqui eu briguei no Natal passado. Você apresentaria a partir da relação que você tem com aquela pessoa. Então você falaria para mim, esse aqui é meu tio, essa aqui é minha avó, essa aqui é minha mãe, meu irmão. Você me apresentaria a partir da relação que você estabelece. Então, a sua família, ela seria um grupo de pessoas, ela é, né? Um grupo de pessoas, e essas pessoas estabelecem relação umas com as outras. A sintaxe, ela estuda justamente isso. As palavras que estão dentro de uma frase, então, quando eu digo assim, você foi ao shopping ontem? As palavras que estão dentro desse período, né, dessa frase, você foi ao shopping ontem, elas estabelecem relações umas com as outras. E quando a gente vai estudar essas relações, a gente está fazendo um estudo sintático da língua portuguesa. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre coordenação e subordinação. Então, eu fiz aqui uma luzinha improvisada para gente. Quando a gente fala sobre coordenação e subordinação, vou fazer uma primeira definição. Elas são um processo de agrupamento de termos, tudo bem? Eu posso ter no período simples, eu vou olhar para o agrupamento de termos, e no período composto, eu vou olhar para o agrupamento de orações. Então, o que isso significa? Que tanto a coordenação quanto a subordinação são processos de relações que a gente estabelece com as pessoas da nossa família, então, que a gente estabelece dentro de um período. Quando vocês estão falando língua portuguesa, como você é um falante nativo, né? Eu imagino de língua portuguesa, é alguém que nasceu falando, tal, cresceu falando. Na hora que você está falando português, como eu estou aqui com vocês, a gente não pensa nessas relações, a gente simplesmente estabelece essas relações, a gente simplesmente produz aquilo que a gente quer falar e ele se organiza já dentro dessas relações. Então, quando a gente está fazendo um estudo da análise sintática, basicamente, a gente está olhando e tentando entender quais relações são criadas. Mas isso não significa que um falante nativo, na hora que ele fala, ele tem essa consciência, tá? Não é isso. É como se a gente estivesse olhando aquilo que é produzido. E como é que a gente estabelece essas relações dentro da língua portuguesa? Eu vou mostrar para vocês tanto um período simples, esse aqui, né? Quanto composto. Mas primeiro eu quero falar o que é um período simples e composto, já que se essa revisãozinha aqui é, é necessária, né? Então, aqui eu tenho um período, gente. O que vai ser um período? Aqui eu tenho dois períodos, na verdade. Eu poderia falar, será que eu tenho duas frases? Poderia. Quando a gente está fazendo análise sintática, a gente está falando de sintaxe, a gente costuma chamar de período, tá? E classificar. Isso é um período simples, isso é um período composto. Então, o que vai ser um período? O período vai ser da letra maiúscula até o ponto final. Tudo bem? Da letra maiúscula até o ponto final, eu estou fazendo um período. Então, aqui eu tenho um primeiro período e aqui eu tenho um segundo período. Não precisa ser necessariamente um ponto final, pode ser qualquer pontuação que encerre o período. Então, eu poderia ter um ponto final, eu poderia ter um ponto de exclamação, eu poderia ter um ponto de interrogação. E ainda assim eu teria da letra maiúscula até o ponto, tudo bem? E isso aqui seria para gente um período. Deixa eu voltar aqui.
Lembrando, gente, que a vírgula, ela não faz isso, tá? Vamos supor, aqui eu tô colocando uma vírgula que é errada, tá? Aqui você não usaria essa vírgula em português aqui, mas vou colocar aqui a título de exemplo. Se eu colocasse essa vírgula aqui, ó, o período não viria até a vírgula, ele ainda assim iria até a pontuação, porque a vírgula, ela não tem a função de encerrar o período, tá? Quem encerra o período é o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Bom, então aqui eu tenho um período, eu comprei frutas e legumes no mercado. Toda vez que vocês forem estudar, ó, percebam que eu nem tô falando do significado desse período, né? A gente não tá fazendo, o que que isso significa, o que que eu quis dizer. Não, tô só, esse é o período que a gente tem e vou olhar para ele. Quando a gente olha para um período na análise sintática, eu falo para os meus alunos que o verbo, ele é sempre a estrela do show, né? Ele comanda todas as atenções, porque o verbo ele é muito essencial para a gente estabelecer essas relações. Então, a primeira coisa que você precisa fazer sempre é selecionar o verbo, tudo bem? Então, eu comprei frutas e legumes no mercado. Você vai, no primeiro momento, selecionar esse verbo. Tá aqui, o verbo é comprar. Então, quantos verbos eu tenho dentro desse período, né? Eu tenho um único verbo. Se eu tiver um verbo, ele é um período simples. Então, aqui eu tenho um período simples. Por quê? Porque esse verbo me indica que eu tenho uma oração. Uma única oração, eu não tenho mais do que uma oração aqui dentro. Então, um período vai ser simples quando ele tem uma única oração, e uma única oração significa um verbo. Tudo bem? Quero lembrar para vocês uma coisinha. Às vezes, eu posso ter em língua portuguesa, em vez de eu falar eu comprei frutas e legumes no mercado, eu vou mudar aqui o tempo verbal e vou falar eu estou comprando. Então, você me liga e fala, tô comprando frutas e legumes no mercado aqui. Aqui eu tenho, tecnicamente, dois verbos, certo? Só que a gente vai ler esses dois verbos como se ele fosse um verbo só. Então, mesmo eu tendo colocado dois verbos aqui, eu ainda assim tenho um período simples. E por que isso? Porque, apesar de serem dois verbos, eu vou contar aqui como uma locução verbal. Uma locução verbal, porque quantas ações eu fiz aqui, gente? Eu não estou falando de uma única ação? A única diferença entre eu estou comprando frutas e legumes no mercado e eu comprei frutas e legumes no mercado é que estou comprando, a ação está acontecendo no mesmo momento da fala. Então, quando eu tenho uma locução verbal, ou seja, dois verbos assim juntinhos, ainda assim eu vou ter um período simples, eu conto como um só. Então, é um período simples quando eu tenho um único verbo e vai ser um período composto quando eu tenho mais de um, tá? Quando eu tenho mais de uma oração. Em português, se é simples é um, se é composto é mais de um. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Eu comprei frutas e legumes no mercado. Então, a gente poderia falar assim, ó, o eu é o sujeito, porque é ele que compra, é ele quem faz essa ação. Só que a ação de comprar, ela é uma ação que ela pede um complemento. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você esteja numa praça, no banco lá da praça, está sentado no banco da praça, sozinho. Aí eu chego, sento do seu lado e falo assim: eu comprei, levanto e vou embora. Você vai pensar, comprou o quê? Né? Não tem um. Primeiro você vai pensar que eu sou louca, né? Aí depois você vai pensar, essa louca comprou o quê? Porque o verbo comprar, sempre que a gente usa esse verbo, a gente pensa que quem compra, compra algo. É um verbo que ele precisa de um complemento. E qual é o complemento dele, né? O que que eu comprei aqui? Eu comprei frutas e legumes. Eu comprei essas duas coisas, né? Eu tenho dois termos para representar isso. Bom, dá para tirar? Eu poderia falar isso? Eu comprei no mercado? Eu só posso falar eu comprei no mercado se a gente estiver num diálogo, né? Se isso estiver em contexto, né? Então você pegou lá uma maçã e falou, nossa, que maçã bonita. E eu respondo, eu comprei no mercado. Aí fica subentendido, né? Que eu comprei a maçã no mercado. Como eu não posso tirar frutas e legumes, não dá para eu tirar. Eu vou falar que frutas e legumes estabelece com o verbo comprar. Então vamos colocar assim, ó, a relação de frutas e legumes com o verbo comprar. Então eu quero saber qual é essa relação, tudo bem? Essa relação, ela é uma relação que um precisa do outro. É uma relação, vou colocar como uma relação de hierarquia, em que eu tenho o verbo que manda, ele diz, eu preciso de um complemento, porque quem compra, compra algo, e eu tenho aqui as frutas e legumes que obedecem o verbo, ó, eles aparecem para te falar o que comprou. Então, essa é uma relação, gente, de subordinação. Então, a relação de subordinação,
ela é uma relação de hierarquia. Então, ela tem um obedecendo o outro. Vamos pensar na sala de aula, vou criar outra metáfora. Na sala de aula, os alunos são subordinados ao professor. Então, os alunos, em teoria, né? O professor ali manda, ele vai pedir uma atividade e os alunos obedecem. Então, os alunos, eles se subordinam ao professor, eles respondem ao professor, assim como frutas e legumes respondem ao verbo. Então, se eu tiro, veja, como é uma relação de hierarquia, se eu tiro, faz diferença. O que isso significa? Quando o professor falta, por exemplo, ou todos os alunos faltam, não tem aula. Porque é uma relação de hierarquia. Você precisa que esses dois grupos estejam ali. Eles não têm o mesmo nível. Dá para entender isso? Eles têm uma diferença de nível. Então, o comprar frutas e legumes, o professor e os alunos, hierarquicamente, eles têm uma diferença. Então, um vai depender do outro, um precisa do outro. Se eu tiro todo mundo de um grupo, como eu fiz aqui nessa frase, ela perde o sentido. Você tira todos os alunos ou tira o professor, não tem aula. Bom, mas e se eu for olhar a relação de frutas e legumes, por exemplo, né? Então, qual é a relação agora entre frutas e legumes? Se a gente for se perguntar isso, se a gente for observar isso. Aqui, gente, eu comprei o quê? Frutas e legumes. São dois, tá vendo? Eu tenho dois termos aqui para falar a mesma coisa. Se eu tirasse legumes, por exemplo, falar a mesma coisa no sentido de falar, os dois completam o verbo comprar, né? De novo, tá vendo? Não é o sentido, mas os dois completam o verbo comprar. Se eu tiro o segundo, por exemplo, e deixo só frutas, eu comprei frutas no mercado, essa oração funciona. Ó, se eu tiro tudo, não funciona. Mas se eu tirar só os legumes, eu comprei frutas no mercado, tá perfeito. Não tem problema. É uma oração que tá completa. Não tá faltando nada. Eu só não comprei legumes. Então, eu tenho aqui agora uma relação de coordenação. Por que é uma relação de coordenação? Porque frutas e legumes ocupam agora a mesma posição. Então, um não manda no outro. Os dois estão ocupando a mesma posição. De novo, vamos lá para a sala de aula, né? Quando a gente vai olhar, os alunos na sala de aula, eles ocupam a mesma posição em relação a um ao outro. Então, por exemplo, na sua sala de aula, quando um aluno falta, dois alunos faltam, tem aula normal, não tem problema, porque você tem outros alunos, então você tem outras pessoas ali para desempenhar aquele papel de aluno, entende? Quando todos os alunos faltam, não dá para ter aula. Se o professor faltar, não dá para ter aula. Mas se um aluno falta, um só, dois, três, não sei, mas um número menor de alunos faltam, aí é possível a gente ter aula, porque é como se eles fossem redundantes, eles fazem o mesmo papel. Frutas aqui complementa esse verbo, legumes também complementa esse verbo, então eles fazem o mesmo papel. Quando a gente tem a mesma relação, a gente faz o mesmo papel, eu vou ter um agrupamento por coordenação. E quando eles estão fazendo papéis diferentes, eu vou ter um agrupamento por subordinação. Aqui, como eu tenho um período simples, né? Eu estou olhando os termos. Mas, na verdade, o que a gente vai olhar nos próximos vídeos é o período composto. E o que é o período composto, gente? O período composto. Ah, escrevi tudo errado. O período composto, ele vai acontecer quando a gente tem mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Aqui, por exemplo, ó, é o mesmo verbo até, ó, de um lado e de outro, tá vendo? Eu fui ao dentista e depois fui ao mercado. Então, eu tenho o verbo ir conjugado, mas tá vendo que é diferente da locução? É diferente do eu estou comprando, certo? O que eu tenho agora, ó, dois, dá para contar, eles estão bem separadinhos. Então aqui eu tenho até ó, um conectivo. Curiosamente, eu deixei para vocês o mesmo, né? Estou usando o mesmo conectivo aqui para vocês conseguirem perceber essa relação. Então eu tenho agora ó, uma primeira oração, tá aqui, vou destacar ela, e eu tenho uma segunda oração. Então, eu vou ter um período composto, porque eu tenho duas orações, o que significa que eu tenho dois verbos. Tudo bem? E aí, ao invés da gente estabelecer a relação entre os termos, que foi o que a gente fez aqui em cima, quando a gente tem um período composto, a gente vai estabelecer a relação entre as orações.
Então, eu quero saber, essa oração e essa aqui, qual é a relação que elas estabelecem? Então, qual é a minha pergunta para vocês? Tem como elas são coordenadas ou elas são subordinadas? Qual é a diferença entre elas, gente? As orações coordenadas, elas são orações que são sintaticamente independentes umas das outras. O que isso quer dizer? Elas podem ser separadas. Então, aqui no nosso exemplozinho, ó, eu poderia pôr um ponto final aqui e separar. Eu fui ao dentista, ponto. E depois fui ao mercado. Eu não tenho mais um período composto, eu tenho 2 períodos simples, mas dá para entender. Eu fui ao dentista, ponto. E depois fui ao mercado, ponto. Dá para entender perfeitamente. Então, é só uma escolha, tá vendo? É uma escolha de quem está escrevendo aqui no caso, se você vai colocar essas 2 orações dentro do mesmo período, se você vai separar. E por que isso é uma escolha? Porque elas têm a mesma função, vou colocar assim. Elas têm o mesmo papel, elas têm o mesmo peso, elas estão no mesmo nível. Então, aqui, a relação entre as nossas orações é de coordenação. Agora, se uma precisar da outra, como frutas e legumes precisam do verbo comprar e o verbo comprar precisa de frutas e legumes, eu teria uma relação de coordenação. Vou mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um poeminha do Emílio Moura. As horas passam, os homens caem, a poesia fica. Então, ó, eu tenho um período composto, um verbo, 2, 3. Um período composto por 3 orações. Da letra maiúscula até o ponto final, 3 verbos, 3 orações. Essas orações, elas estabelecem uma relação de coordenação. Como eu sei isso? Porque eu poderia separá-las, olha. Eu poderia colocar um ponto final, acabando com o poema do Emílio de Moura, mas nós poderíamos separá-las. E se eu separasse, ó, as horas passam, tem um sentido completo, ela é independente. Os homens caem, é independente. Ele funciona sozinho, tem o sujeito e tem o verbo. Eu não preciso de mais nenhuma informação para entender os homens caem. Então, aqui eu tenho 3 orações. Aqui não, né? Mas quando eu monto o poema, esse poema ele é formado, então, por 3 orações que se organizam, elas se agrupam por coordenação. Se eu for olhar essa oração aqui que eu criei, que não é de nenhum poeta, eu quero que as horas voem rapidamente, eu tenho agora um período, da letra maiúscula até o ponto final, mas agora eu tenho um verbo, 2 verbos, então um período composto, se separa aqui, né? A primeira oração, eu quero, a segunda oração, que as horas voem rapidamente. Mas agora observa, não tem como eu separar. Eu não poderia aqui. Ah, meu Deus. Perdão. Eu não poderia aqui colocar um ponto final. Não daria para eu colocar um ponto final e escrever assim, ó, igual a gente fez com o poema. Por que eu não consigo separar? Porque que as horas voem rapidamente depende do eu quero. Então vamos pensar lá na nossa praça. Você está lá sentado na praça, eu chego e falo, eu quero, levanto e vou embora. Não tem sentido sozinho, porque o verbo querer, ele precisa desse complemento. E aí, aqui no caso, esse complemento do verbo é uma oração inteira, que as horas voem rapidamente. Então, aqui eu tenho, vou colar daqui, ó, um período composto por 2 orações, 2 verbos, mas agora esse meu período composto, ele tá, essas orações, elas se agrupam por subordinação. E por que por subordinação? Porque uma depende da outra, tudo bem? Enquanto que no processo de coordenação, uma não depende da outra. Nem vou fazer essa para não ficar muito grande. Acho que é isso para a gente ter uma ideia do que é a coordenação e o que é a subordinação. E aí, no próximo vídeo, eu vou falar só das orações coordenadas e só das orações subordinadas, ok? Então é isso. Até a próxima!